né? Vamos ver se hoje resolve. Bem, vamos estudar então Napoleão Bonaparte nas suas várias fases, né? As várias fases do período napoleônico. Notem, a gente fala período napoleônico. Nós não falamos apenas o Império Napoleônico, né? É o período napoleônico. Então, são aí 16 anos, né? 1799 a 1815, em que o destino da França, o destino da Europa, o destino da América, porque vejam, o Brasil se torna independente, por exemplo, graças também à vinda da família real, que foge de Napoleão em 1808. O Brasil mantém a sua unidade territorial por conta, por conta da presença da família real. Os outros países da América Espanhola, Peru, Bolívia, Chile, Equador, enfim, os nossos vizinhos, eles também conseguem a sua independência, em parte graças ao enfraquecimento da monarquia espanhola após as invasões napoleônicas lá da Espanha. Então tem uma importância muito grande, né, esse período aí. Vamos lá? Não sei se eu já deixei aberto. Não, claro que não, né? Então vamos começar aqui abrindo a nossa apresentaçãozinha sobre o período napoleônico, e aí nós vamos revendo, né, aprofundando aquilo que nós já vimos ontem. Pessoal, então página 336, peço que vocês abram lá. O significado histórico de Napoleão nós já vimos, né? Napoleão foi o cara que consolidou a revolução em termos internos, né? Não retroagiu com nenhuma das grandes estruturantes reformas da Revolução Francesa, e também foi o cara que exportou a Revolução, utilizando uma expressão de Karl Marx do século XIX, se referindo a Napoleão, né? Ele varreu os restos feudais da Europa para a lata de lixo da história. Muito bem. Então é um cara que tem um papel muito importante, alguém que nasceu numa família da chamada pequena nobreza, quer dizer, a nobreza não muito importante lá da ilha da Córcega, né? A nobreza da ilha da Córcega, que é uma ilha que fica ali ao lado da França, né? Entre Itália e França. E quando aquela ilha foi conquistada pela França, ela pertencia ao reino sardo-piemontês, né? Quando a Córcega foi conquistada à França, uma coisa interessante aconteceu. Na verdade, eu diria que duas coisas interessantes aconteceram. A primeira dessas coisas interessantes foi que a família de Napoleão, né, os Bonaparte, puderam fazer parte da nobreza francesa. E Napoleão ganhou o direito de frequentar a academia militar, reservada para filhos da nobreza, onde se notabilizou, né, como um gênio militar. E a outra coisa interessante que aconteceu foi que quando a ilha da Córcega foi conquistada, ela foi conquistada por um general francês chamado Mayonnaise, Mayonnaise, com Y, dois N's, né? Mayonnaise. Em homenagem a ele, quando ele invadiu a Córcega, lá na Córcega, fizeram um grande jantar. E nesse jantar serviram, em homenagem a esse almirante, a esse general Mayonnaise, serviram um peixe assado com um molho feito à base de azeite e ovos, que entrou para a história como a maionese. Pronto, estava criada a maionese. Essa é uma informação de uma inutilidade gigantesca, oceânica, né? Mas que eu não posso, em nenhuma aula sobre esse momento, deixar de falar. Aí Napoleão frequenta a academia militar. É interessante perceber que ele consegue progredir rapidamente na carreira, porque nos tempos da Revolução Francesa, você se lembra, a guilhotina ia cortando cabeças assim rapidamente. Tá? E como ele estava ali por baixo, né,
tipo o Big Brother no primeiro mês, assim, né? A Fazenda no primeiro mês, você não pode aparecer muito. Então ele estava ali e tal, e os oficiais hierarquicamente superiores a ele foram sendo mortos pela Revolução. E ele foi sendo rapidamente promovido. Então, aos 19 anos, ele já era general, né? General do exército francês, claro, talentoso também, etc. General do exército francês aos 19 anos. Inclusive, o meu pai uma vez falou para mim, quando eu tinha 19 anos, olha, Márcio, olha, Márcio, meu pai falando, quando eu tinha 19 anos, com a sua idade, Napoleão já era general. E eu olhei para ele e falei, olha, pai, com a sua idade, Napoleão já era imperador. Então fica na sua. Nunca mais ele falou sobre Napoleão comigo. Bem, assim, em 1799, a França estava numa situação absolutamente caótica. Vocês se lembram? A última fase lá daquele processo revolucionário francês, né, o diretório, ele não dava conta de nada. A corrupção era imensa, né? A produção, a economia estava desorganizada, os serviços públicos, até mesmo por conta das matanças que aconteceram durante o período revolucionário, estava ineficiente, desorganizado. Tá? Muitos nobres tinham saído da França, eram os nobres emigrados, né? Emigrados, tá? E esses nobres emigrados viviam planejando a volta do absolutismo, né? O povo estava dividido, a igreja, os membros da igreja eram perseguidos, enfim. O diretório, em 1799, estava com um caos na sua mão. Lembra que eu falei ontem? A inevitabilidade do caos. O diretório, os diretores, né? Quem faz parte do diretório são os diretores. Os diretores, que eram os governantes da França nesse período, eles perceberam muito bem que eles precisavam de alguém que tivesse, primeiro, primeiro, o apoio dos pobres, do povo. Segundo, que fosse um hábil político para promover uma reconciliação nacional. Terceiro, um gênio militar para poder afastar as ameaças que estavam pairando sobre a França e também acalmar o exército. Alguém com carisma, alguém com capacidade de articulação política, alguém com genialidade militar. Essa pessoa era Napoleão. E quando Napoleão assume, né, o diretório, como um dos diretores, e depois ele derruba o diretório, ele inicia essa política de reconciliação que eu falei aqui, ó, né? A França era um país dividido, era um país à beira do caos, precisava de um político que soubesse acomodar interesses, né? Um político que conseguisse, de alguma forma, garantir a transição da França para uma situação mais harmoniosa. E Napoleão conseguiu isso. Ele não tirou nenhum dos avanços da Revolução Francesa, né? Tá? Conseguiu aprovar uma Constituição, inclusive, que lhe dava enormes poderes, embora a França continuasse se chamando de República. Olha que interessante, ó. Ele estabeleceu o voto universal, então o voto já não era mais censitário, né? Os pobres agora podiam votar, né? E os pobres ficaram felizes com isso. Embora muito embora esses pobres continuassem votando nos ricos, né, votando nos ricos. Para recompor o serviço público, entre os candidatos mais votados, entre os representantes do povo mais votados, eram escolhidos aqueles
que iriam exercer as funções públicas de acordo com os seus talentos, né? Então, se o cara é bom em matemática, ele vai fazer uma coisa, se o cara é bom em cultura, em história, ele vai para outra coisa, enfim. Com isso, ele consegue também, com pessoas muito competentes, recompor o serviço público francês, tá? Bem, outras coisas que ele fez, uma organização do Estado em que as funções não se confundiam, as funções dos órgãos estatais não se misturavam. Por exemplo, o Conselho de Estado, o Conselho de Estado, tá? Era a instância que pensava as leis. O que será que a França precisa para progredir? Né? O Tribunal de Estado discutia as leis para verificar se elas não iam contra a Constituição, se elas estavam de acordo com o direito internacional, etc. Os representantes do povo votavam essas leis e o Senado verificava se essas leis estavam sendo realmente seguidas, executadas. Então, havia claramente uma arquitetura do Estado, né, emergindo aí a partir do período napoleônico. E acima desse edifício todo estava Napoleão, né? Na parte de cima estava Napoleão, exercendo o poder executivo. Teoricamente, com dois outros cônsules, né? É o consulado, né? Dois outros cônsules, isso é herança lá do Império Romano, né? O consulado, com dois outros cônsules com mandato de 10 anos, tá? Mas não é que os três cônsules tinham poder igual. Um deles, o primeiro, tinha mais poder que os outros, né? Claro, tá? E adivinha quem era o primeiro cônsul? Napoleão. Muito bem. Napoleão, então, consegue sanear as finanças, profissionalizando a arrecadação de impostos, né? Ao invés de ficar leiloando a arrecadação de impostos. Cria o Banco da França, com a função de controlar a quantidade de moeda em circulação, para também, assim, controlar a inflação, né? Nos moldes do Banco da Inglaterra, do Banco Central Inglês, tá? Assina com os inimigos da França o Tratado de Amiens, esse Tratado de Amiens que vai garantir para os franceses o fim dos conflitos, a retirada, não é, daqueles grupos que estavam, inclusive, invadindo a França naquele momento. Então, eita, veja quanta coisa boa fez Napoleão, né? Quantas coisas bacanas, então, fez Napoleão ao longo desse período do consulado. E mais, para poder treinar o segundo, terceiro escalão de funcionários do Estado, ele criou aquilo que hoje seria mais ou menos o ensino médio, gratuito, gratuito, do Estado, de boa qualidade, tá? Para que o Estado tivesse, para a classe média, né? Para que o Estado tivesse, então, o seu quadro de funcionários, né, garantido. E de tudo que Napoleão fez, o que ele mais se orgulhava era esse aqui, ó. Né? Era o chamado Código Napoleônico, tá? O Código Napoleônico. Napoleão se orgulhava profundamente do Código Napoleônico, né? Ou Código Civil francês, também chamado de Código Civil francês, tá? Então vamos ver aqui, ó. Esse código ele trazia contribuições do direito romano, né? Que é a base de toda a legislação ocidental, a nossa, inclusive, nossa noção de propriedade, de herança, de família, etc., vem toda do direito romano. As ordenações reais dos tempos dos reis absolutistas franceses, então ele aproveitou sim isso, e as contribuições da Revolução Francesa. Ó, com tudo isso, ele fez um código, o Código Napoleônico, que até hoje está em vigor, com modificações, etc., etc., lá na França e em todos os outros países, inclusive o Brasil. Né? Então, Napoleão ajudou muito aí nesse sentido. Bom, os conflitos com a Igreja Católica foram resolvidos em 1801.
tá? Mas Napoleão não abriu mão de algumas coisas, não, tá? Olha aqui, ó. Primeiro, o Papa teve que aceitar o confisco dos bens da Igreja, né? Mosteiros, terras, etc., que haviam sido distribuídos para o povo durante a Revolução, para os camponeses. Segundo, segundo, Napoleão conseguiu também que os bispos fossem indicados pelo governo e tivessem que jurar lealdade ao governo. E as bulas, os documentos do Papa, emitidos pelo Papa, entrariam em vigor somente se Napoleão estivesse de acordo. É o princípio do beneplácito, né? Que depois também seria adotado, inclusive aqui no Brasil. Bem, em compensação, né, em compensação, o Estado francês não poderia mais interferir no culto católico. Tá? Então, os padres poderiam rezar a missa da forma que quisessem. Assim, estabeleceu-se a paz com a Igreja e toda a comunidade católica francesa passou então a apoiar Napoleão. Né? No auge da sua, no auge da sua popularidade, Napoleão consegue então acabar com a ideia de um mandato de 10 anos e criar aí o princípio da hereditariedade do consulado, né? Mais ou menos como fez Júlio César lá em Roma, né? Tá? A hereditariedade do consulado, podendo inclusive indicar quem seria seu sucessor. Poderia ser um filho dele, mas poderia ser um sobrinho, um parente outro qualquer. Portanto, estava estabelecida a monarquia hereditária, inclusive, vocês se lembram, legitimada pelo golpe do 18 Brumário, lembra? Né, aquele plebiscito que Napoleão fez no auge da sua popularidade para garantir sua continuidade no poder. Criou-se dessa forma o Império. Começa outra fase do governo napoleônico. Passamos pelo consulado, agora estamos no Império. Na fase do Império, nós temos uma monarquia vitalícia, né, evidentemente. Então, Napoleão, teoricamente, seria imperador da França até morrer. Aquele conjunto de reformas internas que ele fez, que eu contei para vocês, a reorganização da sociedade, né, da administração, a educação, o Banco da França, etc., etc., trouxeram estabilidade para a França, né? Trouxeram estabilidade para a França. E, simultaneamente, além de terem trazido estabilidade para a França, garantiram para Napoleão as condições para que ele iniciasse um outro processo importante, né? Que era as guerras externas. E ele ganhou muitas guerras externas, né? Uma guerra, por exemplo, lá no Egito, ele venceu lá a Batalha das Pirâmides, ele que trouxe a Pedra de Roseta, que permitiu depois traduzir para o grego, né, tudo que tinha escrito lá dos egípcios antigos, né, nos trouxe ele que trouxe isso, foi para a Itália, lutou na Itália, na Alemanha, enfim, Napoleão fez com que os custos da guerra fossem transferidos para os povos que estavam sendo invadidos e, simultaneamente, os benefícios da guerra, o lucro, as colheitas, aquilo que foi saqueado dos povos vencidos, etc., etc., beneficiando o povo francês. Então, as reformas internas e o êxito nas guerras externas fez com que a França passasse, naquele momento, por um período de grande prosperidade econômica. Só depois, né, que Napoleão vai começar a se ferrar. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Mas a primeira fase do Império Napoleônico, devido ao gênio militar de Napoleão, fez com que a França ganhasse muitas e muitas guerras. Nós já vamos ver isso já já. Falando sobre o despotismo napoleônico, vocês se lembram, ontem nós vimos essa imagem, né? Então aqui o Papa, né? Sabemos que é o Papa porque ele está sentado, é o único sentado, tá? E também por conta do cajado que ele está segurando. Napoleão pegou das mãos do Papa a coroa, né? E colocou na própria cabeça essa coroa, tá? E
a esposa dele, e ele depois vai coroar também a esposa dele, a Josefine. Né? E vejam como os membros da igreja, que estão aqui, ó, estão com a carinha bem chateada, né? Bem chateada. Muito bem. Essa é a coroação. Para complementar aquele código napoleônico que nós vimos agora há pouco, Napoleão vai além, né? E consegue aprovar o Código Comercial francês, o Código Penal francês, que serve de base até hoje para os códigos comerciais e penais das sociedades ocidentais. Os camponeses, percebendo que não vão perder a terra que ganharam, passam a produzir mais. Napoleão, então, passa a ter o apoio dos camponeses, que veem em Napoleão um cara que os defende. Aquela terra que eles conquistaram na Revolução vai ficar para eles. Com mais matéria-prima, a indústria francesa também se torna dinâmica, né? Também se dinamiza. Para gerar, e a burguesia industrial e o proletariado francês ficam felizes. Para gerar emprego para as pessoas mais pobres, para o lumpesinato, Napoleão estimula um amplo programa de construção civil, de obras públicas, né? Abertura de canais, drenagem de pântanos, abertura e ampliação, modernização de portos, embelezamento de cidades, tá? Para gerar emprego para as pessoas menos qualificadas. E com isso, ele também passa a ter o apoio do lumpenproletariado, né? Aquelas pessoas, o lumpesinato, os pobres entre os pobres, tá? A turma do Bolsa Família. Olha, então, toda essa galera, camponeses, proletários, burguesia, comerciantes, lumpesinato, todo mundo convergindo para apoiar Napoleão. O sucesso econômico dele abre espaço para que ele vá concentrando cada vez mais poder político nas suas mãos. Ele vai suprimindo as assembleias, as liberdades individuais conquistadas durante a Revolução Francesa vão sendo desrespeitadas, mas e o povo não reclama? Não, porque o povo, né, enquanto estiver ganhando dinheiro, tá bom. A imprensa passa a ser censurada, né? A educação também fica sob controle de Napoleão, principalmente essas duas disciplinas, segundo Napoleão, podiam ser usadas para elevar ou para derrubar um governante. Quem nos dera ter todo esse poder, né? A história e a filosofia eram tidas por Napoleão como disciplinas perigosas. Então, os livros de história, os livros de filosofia só podiam tratar de assuntos previamente aprovados pelo governo, tá? Mesmo na religião, ó, mesmo na religião, o catecismo, a catequese, ensinava deveres que as pessoas deviam ter aqui, jovens, né, que iam para o catecismo, deveres para com Deus e deveres para com o imperador, né? Então, claramente havia, que era Napoleão, claramente havia aqui uma associação entre Deus e o imperador. O Papa, que não quis fazer parte disso, se lascou, né? Achou que Napoleão estava exagerando, tal. Napoleão foi lá, invadiu a Itália, invadiu Roma, né? Aonde ficavam os estados pontifícios e prendeu o Papa. Pronto, mandou que o Papa ficasse preso no seu palácio em Savona, em 1809. Aqueles bispos que ousaram ficar ao lado do Papa foram perseguidos dentro da França, tá? Então ele invadia mesmo e ganhou lá do Papa e pronto. De tal forma que, no final das contas, como nós vimos ontem, o Império Napoleônico ia da Península Ibérica até as planícies russas. Quem podia fazer frente a Napoleão era a Grã-Bretanha, né? Que era uma ilha, a Senhora dos Mares, tá? Que tinha uma frota, né? Gigantesca. E outros países também aí. A Suécia era neutra, né? A Suécia era neutra, tá? A Noruega também era neutra, a Dinamarca também era neutra, né? E aqui os inimigos de Napoleão. Então, um grande império, né?
o Império Napoleônico. Para derrotar a Inglaterra, Napoleão criou o bloqueio continental, que consistia no seguinte: prejudicar, segundo Napoleão, a parte mais sensível do corpo de um inglês, o bolso. Como? Proibindo o comércio com a Inglaterra. Quem fizesse comércio com a Inglaterra seria invadido pela França. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Portugal, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Rússia. E por que esses países não, por assim dizer, não puderam aderir totalmente ao bloqueio continental? No caso de Portugal, é por conta das colônias, né? Se Portugal fizesse isso, provavelmente perderia suas colônias, que seriam, inclusive o Brasil, né, que acabariam sendo invadidas pela Inglaterra. E no caso da Rússia, é porque a indústria francesa não conseguia abastecer adequadamente, né, todos os mercados. Todos os mercados. Tá? Ela não tinha capacidade produtiva para isso, estimulando até mesmo a industrialização desses próprios países, que antes importavam da Inglaterra, não podiam mais importar, a França não podia fornecer, eles começaram a produzir internamente aquilo que antes eles importavam. Tá? Os produtos ingleses também eram muito mais baratos e muito mais qualificados do que os produtos franceses. E aí, então, os ingleses contrabandeavam para a própria França. Né? A própria França. Com a entrada de produtos ingleses na França, começou a haver desemprego, começaram a haver agitações operárias, greves. Então, o bloqueio continental foi um tiro no pé, realmente, né? Foi um tiro no pé. Os ingleses, para compensar, passaram a direcionar os seus produtos industrializados aqui para a América Portuguesa, né? Para o Brasil, para os países da América Espanhola, né? E para compensar a perda de mercado na Europa, tá? Então foi inócuo, foi muito negativo o bloqueio continental. Bem, sobre a parte externa, nós temos aqui, isso aqui é bom que vocês lembrem, vão aparecer 4, ó, coligações antifrancesas, tá? Então são países que se juntaram para tentar derrotar Napoleão. A primeira delas, Inglaterra, Rússia e Áustria. Os ingleses fizeram a parte deles, né? O almirante Horatio Nelson conseguiu derrotar os franceses na Batalha Naval de Trafalgar, mas os franceses derrotaram a coligação antifrancesa em terra, na Batalha de Austerlitz. Tá? Batalha de Austerlitz. Então, foi uma batalha, inclusive, muito importante, essa batalha, a Batalha de Austerlitz. Tá? E nessa batalha de 1803, de Austerlitz, cadê? Aqui, ó, Austerlitz, chamada de a Batalha dos Três Imperadores. A Batalha dos Três Imperadores. Tá? Ela ocorreu no dia 2 de dezembro, num dia gelado de inverno, reunindo forças de 3 nações sob o comando de 3 imperadores, além do francês Napoleão I, o czar russo Alexandre I, o austríaco Francisco I e os ingleses. Tá? Então nós temos aí a derrota, né, dos franceses no mar e a vitória dos franceses em terra. Bem, o que Napoleão fez então? Quando acabou essa batalha, deixa eu guardar, esse livrinho aqui é bom para essa aula de hoje. É uma coleção, na verdade, né? Grandes batalhas da história. Esse aqui são as grandes batalhas do século XVII ao século XIX, né? Então pega bem o período napoleônico. Vamos lá. Napoleão, então, separa a Áustria da Alemanha. Então, a Áustria, que era um país poderoso na época, né? O Império Austríaco perde um pedaço do seu território. A Itália, o que restava dela ainda, é totalmente submetida à França. E na Alemanha cria-se uma coisa chamada Confederação do Reno. Reno é o nome do rio, né? Administrada por Napoleão. Nesses países que Napoleão ia conquistando, ele ia colocando seus parentes, seus irmãos, seus cunhados, para administrar, tá?
e a família Bonaparte assim se torna uma família poderosíssima lá na Europa. Em 1806, de novo, os inimigos de Napoleão se atiçam e nós temos aí a segunda coligação antifrancesa sem a Inglaterra, apenas Prússia e Rússia, que acabam sendo vencidas de novo, vencidas nas batalhas de Lena e Austerlitz, tá? Em 14 de outubro de 1806. Os exércitos napoleônicos esmagam os prussianos e os russos. Tá? E Napoleão entra. A Prússia é o que depois viraria o centro da Alemanha, né? A nação que iria depois dar origem à Alemanha moderna. Bem, e é assinada então a Paz de Tilsit, ok? A Rússia se alia à França, mesmo sem querer, tá? E a Prússia perde um pedaço, né? Fica a Prússia e Prússia Oriental. Bem, Napoleão vai assim transferindo os custos da guerra para o exterior e os benefícios da guerra para o interior. Bom, na Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha, a situação também azedou. Em 1808, né, como eu disse, Dom João VI não pôde aderir ao bloqueio continental, fugiu para o Brasil, tá? Napoleão foi lá e invadiu a França. Invadiu Portugal. No caminho, ele passou pela Espanha. Aproveitou que estava atravessando a Espanha para chegar em Portugal e derrubou o rei da Espanha também. Né? Só que isso não estava previsto, gerou para Napoleão o chamado problema espanhol. A França começou a mostrar um outro ângulo, né, do seu imperador e da sua missão. Porque a França era libertadora, né, ia libertar os povos da opressão. Depois, ela se tornou uma nação invasora. E quando esses povos tentaram se livrar da França, ela virou uma nação opressora. E aí Napoleão teve que agir com enorme violência lá, na Espanha, né? Enorme violência. E pôs um irmão dele para governar lá. Em 1809, aproveitando essa situação que Napoleão enfrentava na Espanha, principalmente, os austríacos tentaram se levantar de novo contra Napoleão e foram derrotados na Batalha de Wagram, com W, tá? Entre 4 e 5 de julho de 1809. Né? Então, eles foram batidos, e aqui não é claro, não são os austríacos, né? É a Áustria, né? A Áustria, então, é desmembrada, tá? Aqui só a Áustria, né? A Áustria sozinha. Muito bem, aí vem a virada, aí ferrou. Napoleão decide invadir Moscou, invadir a Rússia, 600 mil homens, o exército das 6 nações, o maior exército reunido na Europa após Alexandre o Grande. Por que invadir a Rússia? Porque a Rússia estava desrespeitando sistematicamente o bloqueio continental. Napoleão invade a Rússia, só que as linhas de abastecimento agora são muito mais longas, é muito mais difícil manter essas linhas de abastecimento supridas. Além disso, os russos, ao invés de dar combate às forças de Napoleão, eles vão recuando e vão pondo fogo em tudo. Vão matando tudo que não puder carregar, colocam fogo em tudo que não puder ser levado, colocam fogo nas casas. Para quê? Para que os franceses não tenham abrigo, para que os franceses não tenham alimento, para que os franceses não tenham nenhum recurso para poder invadir a Rússia. É a política da terra arrasada. Tá? E eles vão recuando, recuando, recuando. Muito bem. Chega um certo momento, e a Rússia é gigantesca, né? Chega um certo momento que o inverno russo vem. E você sabe que o inverno russo não é brincadeira. É 40 graus negativo ali, fácil. O exército francês estava totalmente despreparado para o inverno russo. Né? Olha aqui, o general inverno, né?
esse general, claro, é uma ironia, né? Esse general mata muitos franceses. Só para citar um exemplo, o botão do casaco dos soldados franceses era feito de estanho, estanho, metal, estanho. E daí, professor? E daí que o estanho, ele vira pó a 10 graus negativos. Imagine o que acontecia com um botão da blusa, do casaco dos soldados franceses a 40 graus negativos. Foi uma tragédia, uma tragédia. Né? Ele consegue chegar em Moscou em 1812, Napoleão consegue chegar em Moscou no dia 7 de setembro de 1812, por sinal, tá? Derrota os russos na Batalha de Borodino, tudo bem, maravilha. Entra em Moscou, a cidade está totalmente vazia, e Napoleão não tem como ficar lá. Os soldados começam, é um inverno muito forte, não tem como alimentar os soldados começam a matar os cavalos para poder se alimentar. Bem, e aí ele decide se retirar. Em pleno inverno russo, Napoleão decide se retirar da Rússia e voltar para a França. Isso foi terrível também. Resultado, entrou com 600 mil e saiu com apenas 30 mil soldados de lá. Tá? Pior é quem não aprende, né, com os erros dos outros. Adolf Hitler também invadiu a Rússia, né? Adolf Hitler também invadiu a Rússia na Segunda Guerra Mundial. Veio o inverno, acabou com ele, né? Tem que aprender com os erros dos outros, pessoal. Tem um ditado chinês que diz o seguinte: o sábio aprende com os erros dos outros. O prudente aprende com os próprios erros. E o ignorante não aprende nunca. Sejam sábios. Aprendam com os erros dos outros. Bom, Napoleão, então, com o seu exército destroçado, tem que enfrentar a terceira coligação antifrancesa. E dessa vez não dá para Napoleão, né? Napoleão é derrotado na chamada Batalha das Nações, a Batalha de Leipzig. Tá? Prússia, Áustria e Rússia derrotam Napoleão. A França é invadida, tá? A Batalha de Leipzig, né, aconteceu em fevereiro, não, perdão, 31 de março de 1814. 31 de março de 1814, a França é invadida. Napoleão é aprisionado e mandado para uma ilha que fica ali pertinho do litoral francês, a ilha de Elba. E lá, né, ele começa a ver, ou de lá, ele começa a ver as bobagens que estão sendo feitas na França por Luís XVIII, tá? Que é colocado no trono. Esse Luís XVIII quer fazer voltar todas as conquistas da Revolução Francesa. Quer devolver as terras para os nobres, devolver os castelos para os nobres, devolver as abadias para as igrejas, etc. E é claro que o povo não aceita, né, esse terror branco, tá? Terror da nobreza, né, o terror branco. Muito bem. Adivinha só o que acontece? Napoleão encontra condições para voltar para a França e estabelece o chamado governo dos 100 dias. Por quê? Tempo suficiente para que ele para que ele reorganizasse o seu exército, né? E os seus inimigos também, né? Os seus inimigos também reorganizassem os seus exércitos e enfrentassem Napoleão aí na quarta coligação antifrancesa, agora com os ingleses junto, né? O Duque de Wellington, tá? Os russos que haviam já derrotado Napoleão, os prussianos e os austríacos, todos eles contra Napoleão, derrota em Waterloo, na Bélgica. Quando vocês forem à Bélgica, não esqueçam de visitar Waterloo. Waterloo virou um museu a céu aberto, com pavilhões redondos, assim, grandes, com janelas enormes, que mostram uma parte ali daquelas colinas, né? E ao lado uma pintura, né? Com pinturas assim que mostram a cena de batalha que aconteceu naquele lugar que você está olhando. É uma ideia maravilhosa. Napoleão então é derrotado,
né, dia 18 de junho de 1815, 18 de junho de 1815, Napoleão acaba sendo derrotado, mandado lá para a ilha de Santa Helena com alguns dos seus generais que se recusaram a abandoná-lo. Ele acaba morrendo lá em 1821, como eu disse, supõe-se, né, que envenenado pelo seu próprio médico. Muito bem. É assim, Napoleão morreu. Não morreu o bonapartismo, né? O bonapartismo não morreu, inclusive o sobrinho dele, Luiz Napoleão, vai assumir como Napoleão III, tá? Mas isso é mais para frente. Muito bom. E lá na França, quem vai assumir o poder? Ora, quem assume o poder é Luís XVIII. Só que agora ele vai fazer um governo mais de coalizão, né? Não vai fazer um governo despótico. Pessoal, essa é a nossa aulinha de Napoleão. Agora eu preciso passar para vocês a atividade que eu vou querer que vocês me mandem hoje, até as 9h50. Então eu vou fazer aqui rapidinho na planilha quais são os itens que eu gostaria que vocês trabalhassem nessa atividade, tá bom? Deixa eu pegar aqui a orientação paisagem para poder trabalhar. Então, vai ser um quadro sinótico, né? Uma tabela, né? Ou quadro sinótico, tá? Esse quadro sinótico sobre a Revolução Francesa, tá bom? Quadro sinótico, Revolução Francesa, tá? O período que eu vou pedir para vocês é antes de Napoleão, né? Então, 1789, 1799. Então, é desses 10 anos aí que eu vou pedir para vocês fazerem a tabela. O valor dessa atividade é 1 ponto, tá? 1 ponto que será somado à nota da prova que vocês vão fazer, tá? Então, vocês vão colocar aqui, ó, a fase, o nome da fase, tá? da Revolução. Vocês se lembram quais são as fases da Revolução, né? Naturalmente. Então, a primeira fase, nós vamos pôr a França. Vamos fazer uma janelinha maior aqui, né? Aqui e aqui. Pronto. Vamos mesclar aqui. Então, a primeira etapa é a chamada França pré-revolucionária, tá? Como era organizada a França? Era organizada a França antes da Revolução, tá? A França pré-revolucionária. Deixa eu só formatar a célula para ficar melhor aqui para a gente ver depois, né? Tcharam, alinhamento, quebrar automaticamente, pronto. Então, a primeira coisa aqui é a França pré-revolucionária. Depois, a segunda fase, vocês se lembram, é já quando eclode a Revolução Francesa propriamente dita, né? Que é a fase da Assembleia, né? Assembleia não tem mais acento, né? Assembleia Constituinte. Depois, a terceira fase da Revolução Francesa é aquela parte do Robespierre, né? Aquela parte do terror vermelho, tá? É uma parte importante em que nós temos lá o Comitê de Salvação Pública, tá? Mandando lá na França, tá? Então, é a fase do comitê, o Petit Comité, né, como se dizia na época, Comitê de Salvação Pública. E depois nós temos a última fase, depois do golpe do 9 Thermidor, né, que já é a fase do diretório. Então, são essas aqui as grandes fases, né, da Revolução Francesa que eu gostaria que vocês
colocassem aí vocês colocassem na tabela de vocês. Quais são os itens que vão entrar nessa tabela, tá? Primeiro, então, aqui já tem o nome da fase, né? Aqui já tem o nome da fase. Aqui eu vou querer que vocês coloquem. Deixa eu copiar. Aqui eu vou pedir para vocês colocarem duração da fase, tá? Depois da duração, o grupo que ficou no poder, tá? Depois da duração, o grupo que mandou na França nessa época, girondinos, jacobinos, pântano, enfim, né? Qual foi o grupo que permaneceu no poder nessa etapa? Depois, os principais líderes, né? Danton, Robespierre, Luís XVI, o Abade Seyer, né? Depois, as principais medidas, né? Tantas medidas de caráter econômico, ó, principais medidas de caráter econômico, de caráter político, né? As mudanças sociais que aconteceram, tá? Quais foram as mais importantes dessas medidas, e por último, acaba aqui, né? Como foi o desfecho desse período, quer dizer, como acabou, por que acabou, quem matou quem, né? Tá? E por último, do último, alguma observação, alguma coisa que vocês acham significativo colocar e que não foi apreciado nas demais células. Tá? Então, aqui vocês colocam observações. Ó, observações. Tá? Então, é basicamente isso que eu gostaria que vocês fizessem nessa hora e pouco aí. Onde vocês vão encontrar tudo isso? Vocês vão encontrar lá naquela aula, né, na aula 63, sobre a Revolução Francesa, né? Então, todos os indicadores, digamos assim, para fazer essa tabela, eles estão lá, tá? E aí vocês vão preenchendo, né, de quando até quando durou cada um dos períodos, né, que aconteceu, e taranã, quem comeu quem, como é que foi o negócio, tá? Aí depois vocês passam para esse outro momento aqui, ó, grupos que assumiram o poder depois, passam para quem eram os líderes e quais foram as medidas. Aqui vai ser um nome, dois, três só. Aqui que vocês vão ter que deixar mais espaço nas principais medidas. Como acabou e alguma coisa aí que vocês achem significativo durante a leitura para poder colocar nas observações. Tá? Então essa é a tarefinha que eu vou. Vai se ferrar. Essa é a tarefinha. Ô, professor, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso nesse Por, período. por que você. Por quê? É que eu vou tentar usar O o Excel? Excel aí. É, eu vou Ah, tentar. Nunca mexi e eu acho que vai demorar um pouco. entendi o seu ponto de vista. É Gustavo Landim Caldeira que está falando? Sim, sou eu. Parabéns, Gustavo Landim Caldeira. Não tem problema. Vamos fazer o seguinte, ó. Então, para que todos possam ter, né, a mesma oportunidade, façamos o seguinte: vamos marcar essa aqui, então, para entregar na segunda-feira, né? Que tal? Aí dá tempo de fazer durante o final de semana, né? E aí vocês Ah, tá também. bom então. Aí vocês aprendem bonitinho mexer no Excel, quem não tem ainda, né, intimidade com Excel, aprende a fazer a tabelinha bonitinha no Excel e tal, tá?
Sem problema. Então, vamos marcar essa atividade para ser entregue na segunda. Eu gostaria que vocês aproveitassem, né, esse período agora, né, das 8 às 9h50, para ir fazendo. Quem puder fazer, faça. E vamos estabelecer como prazo limite a segunda-feira. Tá ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Quem Não. fizer, quem fizer no Excel, eu espero que vocês não fiquem copiando um do outro, né? Vocês utilizem realmente a capacidade de vocês para poder estudar, até porque na prova de vocês também vai cair isso aqui, é uma matéria importante que vocês têm que dominar, né? Deixa eu escrever aqui, ó, Revolução Francesa, quadro comparativo. Aqueles que fizerem no Excel e quiserem, ao invés de mandar foto, podem mandar através de arquivo, né? Anexo de arquivo anexado, ou no WhatsApp ou no e-mail. E aqueles que fizerem em papel almaço, ou em papel sulfite, ou em folha de caderno, podem mandar a foto só para mim. Ok? Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Nós nos vemos de novo às 9h50 para fazer a correção dos exercícios de petróleo e gás natural de geografia. Até mais. Qualquer dúvida, estou à Tchau, disposição. professor. Tchauzinho. Até, professor. Até daqui a pouco. Até, professor. Tchauzinho. Até, pro. Adiós, muchachos e muchachas.